E são muitos os questionamentos em relação à necessidade do sofrimento, da paixão, da morte, da flagelação de Jesus. E a gente às vezes se pergunta, será que Deus Pai sabia que Jesus morreria? Será que Deus Pai queria que Jesus morresse? Será que Jesus poderia ter descido da cruz? E para nos ajudar a aprofundarmos ainda mais essa reflexão desse momento onde a igreja nasce, convidamos Paulo Rafael para que possa nos apoiar com uma explicação que vai levar a formação até o nosso coração. Olá, irmãos que nos acompanham pelo nosso programa aqui, o Arte da Vida, e nós hoje estamos continuando então a nossa meditação sobre o credo, o credo apostólico, o nosso símbolo da fé. Você que nos acompanha sabe que todas as missas a gente novamente renova ali, faz a nossa profissão de fé. Significa que a gente publicamente professa que nós cremos em Jesus Cristo, que nós cremos no Pai, nós cremos no Espírito Santo, na ressurreição dos mortos. E hoje, de forma particular, a gente vai pegar aquele trecho que diz o seguinte: padeceu, foi crucificado, morto e sepultado, entendendo que a essência do cristianismo, a essência da nossa fé cristã, ela está resumida ali no credo apostólico. Então, quando a gente reza o credo, qual é a essência do cristianismo? Uma resposta rápida para isso é o credo. Quando eu rezo o credo, ali dentro tem todos os elementos necessários para a gente poder professar nossa fé. O que tem de diferente no fato de a gente ser cristão é o próprio Cristo que está dentro da nossa fé. Então, de forma particular, a gente vai continuar então a nossa meditação e tem algumas perguntas que vão aqui nos nortear para que a gente possa então não se perder no meio do caminho. São várias perguntas, então a gente vai uma de cada vez. Então, o momento que a gente está aqui meditando, tem uma pergunta muito interessante, que é: Jesus sabia que ia morrer? É muito comum, a gente de repente perguntar isso, porque nós como seres humanos, a gente não sabe a hora da nossa morte, nenhum de nós, acho que todo mundo se soubesse quando seria a nossa morte, seria ótimo, ou não, dependendo como é que for. Mas é um mistério, a gente não sabe de quando vai morrer, a não ser quando Deus se revela para alguns santos aí quando vão morrer. No caso, São João da Cruz até sabia quando ia morrer. Tem a Santa Teresa dos Andes, ela também sabia como ia morrer. Tem alguns santos que Deus revela quando eles iam morrer, É uma graça especial, mas não são todos os humanos aí que têm essa graça especial. Mas Jesus sim sabia quando ia morrer. E no Evangelho a gente tem diversos trechos onde ele diz isso. Ele anuncia a paixão. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos gentios, dos sacerdotes, dos anciãos, de todo o povo, vai morrer e vai ser crucificado. Então, Jesus geralmente nos evangelhos mostram 3 anúncios da paixão. Jesus anuncia uma vez, os apóstolos não entendem, anuncia a segunda vez, eles continuam não entendendo, e Jesus anuncia a terceira vez, eles ainda não entenderam, porque eles não estavam percebendo como alguém podia morrer e ressuscitar depois. Então, era essa a grande questão. A gente já sabe o final da história, A gente já sabe que Jesus ressuscitou, nós cremos que Jesus ressuscitou, mas eles não. Então eles ficavam um pouquinho confusos, não acreditavam muito que poderia acontecer dessa ressurreição que até então não tinha acontecido com ninguém. Então existe sim, Jesus, como ele era Deus e ele tinha essa profunda intimidade com o Pai, ele sabia sim que ele iria morrer. Segunda pergunta: por que ele precisou de morrer? Aí essa pergunta também ela é muito interessante, porque a gente fala: nossa, mas Jesus morreu de forma tão cruel, Jesus, será que ele precisava de morrer? Se ele viesse aqui e só aparecesse, já não salvava os seres humanos, por que precisou de toda essa violência? Por que ele tinha que morrer, Agora, para poder responder essa pergunta, a gente tem que lembrar lá do Antigo Testamento, No Antigo Testamento a gente percebe que Deus ele quis fazer uma aliança com o povo, Então lá no Gênesis, Deus ele cria o homem, lá a gente percebe aquela passagem lá de Adão e Eva. Depois Deus faz a primeira aliança com o povo, depois que o homem peca, faz a aliança com Noé. E aí depois tem a outra aliança com Abraão. E aí vai toda a história de Israel até chegar lá de novo na aliança no Sinai, com Moisés, no monte onde Deus dá os mandamentos. E a gente percebe sempre Deus que faz aliança com o povo, E aí depois naquele período ali, passando ali de Moisés, a gente percebe que naquele período lá já está acontecendo já os certos sacrifícios, Então, para expiar os pecados do povo, existe ali um momento onde eles fazem entregas seja lá de uma ovelha, de um carneiro, eles fazem holocaustos, Tem um holocausto de pequenos animais, de grandes animais, e tudo isso para redimir, digamos assim, o pecado do povo, porque o povo ele fere a aliança com Deus, o homem é infiel a essa aliança que Deus fez com o homem, e aí ele tem de alguma maneira querer
pelo sangue de um animal, refazer então essa aliança. E aí tem um dia específico, né, que é o dia chamado Dia da Expiação dos Judeus, que é o Yom Kippur, que é um dia por ano onde o sumo sacerdote entrava lá no templo, né, de Jerusalém, no Santo dos Santos, que é o lugar mais sagrado, e no centro ali do templo, onde ele dizia o nome de Deus, porque os judeus não falavam o nome de Deus, né, falavam o nome de Deus e aspergia o sangue lá para redimir o pecado do povo. Então era um dia chamado Dia da Expiação, onde esse sangue desse animal sacrificado purificava os pecados dos homens. Então era necessário sim que ele morresse, porque aquele sangue daquelas vítimas do Antigo Testamento, elas não eram necessárias, elas não conseguiam, digamos assim, expiar todo o pecado do povo. Então foi necessário que, de fato, de forma justa, Deus se encarnasse, se fizesse homem, assumisse ali então a natureza humana e se fez pecado por nós. Então morresse e expiasse esse pecado que nós cometemos, ele sem pecado, ele não tinha pecado, e dessa maneira nos redimisse, né? Então foi necessário que Jesus ele morresse para, né, fizesse a justiça divina, digamos assim, de alguma maneira, e a gente pudesse ter acesso novamente a Deus. Digamos, por causa da nossa infidelidade, a gente não tem acesso direto a Deus, mas Deus se encarnou, assumiu essa natureza humana, tudo aquilo que é assumido é redimido. Então, nessa redenção que ele fez, né, do gênero humano, a gente agora novamente pode ter acesso com Deus e pode ter esse contato com Deus, né? Terceira pergunta, por que razão foi condenado? Jesus ele foi condenado por dois motivos, né? Foi um motivo religioso e um motivo político. O motivo religioso é porque Jesus ele se dizia filho de Deus, né? Se ele dizia Messias. Então, para os judeus, Jesus ele foi, né? Ele pecou por blasfêmia diante disso. E também por causa quando ele fala lá que o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado, né? Contrário, justamente quando ele fala daquela lei, quando ele cura no sábado, ele também foi acostumado também de blasfêmia. Então foram essas as acusações, né, de Jesus, como blasfemo, né, porque ele se dizia Messias. E o julgamento político, porque como ele se disse rei, né, segundo a acusação deles, e o único rei era rei César. Esse é o julgamento político. Então, se ele se dizia rei, então ele ia fazer uma insurreição, digamos assim. Ia haver um grande problema ali, porque tinha alguém que está se proclamando rei no lugar de um outro rei que já existia. Então, foi para o julgamento político e julgamento religioso. Tanto que é o que está escrito, né, no alto da cruz, está escrito INRI, né? Então, Jesus Nazareno, rei dos judeus. Então, ali está descrito o motivo político da morte de Jesus. Última pergunta, rapidamente. Quem é o culpado pela morte de Jesus? Os romanos e os judeus, né? Todos aqueles que estavam naquele mundo, eles foram culpados pela morte de Jesus. Porque os judeus foram aqueles que julgaram, né, no caso, porque eles eram aqueles que governavam, né, eram os romanos. E também teve os judeus que, diante do Sinédrio, seja Caifás, seja Judas que traiu Jesus, seja todos, Herodes, Pôncio Pilatos, todos eles foram culpados, então, pela morte de Jesus. Só para a gente entender, nesse momento existiu durante algum tempo até uma certa acusação um pouquinho forte em relação aos judeus, que eles eram culpados da morte de Jesus. São todas aquelas pessoas que que viviam naquele tempo que foram realmente culpados pela morte de Jesus, tá bem? Então a gente vai dar um intervalinho e a gente volta para o próximo bloco para aprofundar um pouco mais esses temas.